Olá, eu sou Márcio Vado e estamos aqui no Centro Albatroz de Inovação, aqui na belíssima Praia dos Ingleses, para mais um evento do nosso programa Empreende Mais, onde nós conversamos com empreendedores e especialistas das diversas áreas do conhecimento e mais especificamente voltadas para a área de inovação. Hoje conversaremos com Ana Travisani, do escritório Travisani Souza. Ela é nossa assessoria jurídica já desde o início da formação do Albatroz. E nós vamos conversar sobre as principais questões jurídicas relacionadas ao assunto de startups e aos investidores, como é a relação dos investidores com as startups e assim por diante. Boa tarde, Ana, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação poder colaborar, trazer informação e orientação a todos que tiverem interesse de saber um pouquinho mais. Sobre as startups, né? Isso. Antes de começar especificamente sobre esse assunto, né, como eu comentei, nós estamos aqui no bairro dos Ingleses, em Florianópolis, né? E eu sei que você também mora aqui no bairro, né? Como é que foi a sua aproximação? A gente sempre faz essa pergunta porque é bem interessante como que o nosso bairro acolhe pessoas, empreendedores de diversas regiões do Brasil, né? Como é que foi sua chegada aqui? Sim. Bom, eu sou apaixonada pelos ingleses. Eu cheguei do Paraná, eu e meu marido, há quase 13 anos atrás, aqui nos Ingleses. O sonho de todo paranaense que vem morar em Florianópolis é morar na praia, né? Na praia. Então, viemos, nos instalamos aqui na Praia dos Ingleses e é um local maravilhoso em que acabamos saindo depois daqui, porque eu digo que eu viajava diariamente até o centro de Florianópolis, depois até São José, numa época que ainda não era duplicada aqui a SC 401. Então tivemos bastante dificuldades de querer morar na praia e não aproveitar, porque era 2 horas de trânsito diárias, né? Sim. E aí então acabamos nos mudando para o continente e esse ano voltamos novamente, agora em definitivo, morando aqui na Praia dos Ingleses, esse lugar maravilhoso que eu tanto gosto. Que legal. Quem não conhece a Praia dos Ingleses e aqui no nossa belíssima Florianópolis, né? Está convidado a frequentar. Super convidado e realmente... quem vem para cá se apaixona e não quer mais voltar fica para casa. raízes, né? É verdade. Ana, o seu escritório ele já tem quantos anos? O meu escritório, enquanto Ana Paula Travisani, já tenho há 10 anos, né? Eu sou advogada já há mais de 10 anos e nós sempre tivemos essa preocupação com empresas. Sim. Então, desde o início da minha carreira, eu fiquei muito ligada, muito focada nessa parte de empresas e as empresas acabam sempre se desenvolvendo nos mais diversos segmentos. E atualmente eu tenho uma sócia, a Amanda de Souza, que também tem essa veia empreendedora e no sentido de sempre estar orientando e assessorando empresas, sejam empresas de pequeno, médio ou grande porte. Sim. E a sua área de atuação geograficamente não se limita à cidade de Florianópolis. Eu sei que você tem clientes em várias regiões do Brasil. Sim, né? sim. Eu tenho clientes no Paraná, tenho clientes aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e em várias cidades aqui de Santa Catarina também. Enfim, basta ser empresa e ter desafios para que a gente consiga assessorar e de algum modo colaborar para o desenvolvimento da empresa. Sim. E em relação às expertises da área da advocacia, por exemplo, trabalhista, qual que tem alguma que você exerça com mais volume? Como é que funciona isso? Bom, quando advogamos para empresas, né, Márcio, é um pacote completo. Então, nós advogamos, claro, na área trabalhista, na parte contenciosa, que é quando existe um processo, mas também priorizamos a advocacia preventiva, que é estar dentro da empresa, passando as orientações naquilo que for para prevenir eventual litígio, ou minimamente que a gente calcule o risco de eventual risco, né? Então, estamos fazendo toda a parte de estratégia do negócio junto com os gestores, estamos fazendo todos os cuidados em relação aos contratos, às questões trabalhistas, às questões de responsabilidade civil, enfim, tudo que for pertinente às empresas a gente procura ter a expertise e aquilo que o escritório eventualmente não consiga lidar,
nós contamos com parceiros de áreas específicas para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho e, claro, com a maior segurança jurídica às empresas. Sim, então, bacana. Então, ou seja, se eu contratar você quanto Travisani Souza, o novo nome, né? Uhum. Vou ter assessoria jurídica em todos os ramos e qualquer eventual dificuldade que eu venha ter como pequena empresa ou grande empresa. Isso, e muitas vezes se estende à pessoa física do sócio, sim, né? A pessoa física. Porque o que acontece? Por mais que a gente fale a empresa é uma empresa e o sócio é o sócio, é a pessoa física, justamente por estarmos junto com as situações do cotidiano das empresas, os sócios acabam, diante de eventual problema, ou diante de alguma demanda que necessite um olhar jurídico, preferem contar com os préstimos da advogada que já está ali no dia a dia da empresa. Então, por vezes, né, quando eu digo pacote completo, é um empresário que CPF está se divorciando, e o CNPJ. É uma pensão de alimentos, é um problema de contrato, então tudo isso a gente acaba abarcando. E, em especial, tudo aquilo que for, né, claro, para a segurança do negócio, enquanto também empresário pessoa física. Entendi. Hoje, a gente aqui no Centro Albatroz, a gente está, né, como nossa estratégia de negócio é a incubação de empresas, de startups, né? Há uma definição clara sobre o que é uma startup, diferente de uma empresa. Eu gosto de pensar que startup são empresas que têm um modelo de negócio inovador e que ela pode escalar, ou seja, o produto ou serviço que ela presta, ele pode, por exemplo, multiplicar por 5, 10 vezes, mas sem que a estrutura de custos multiplique pelo mesmo montante, né? Isso garantiria então a escalabilidade daquela ideia. Mas do ponto de vista jurídico, como é que é a distinção entre uma startup e uma empresa em geral? Certo. Bom, Márcio, é interessante a gente comentar que o termo startup, como o próprio nome já diz, é americanizado, né? Sim. Então, o termo startups veio desde a década de 90, lá do Vale do Silício, na Califórnia, aqueles cases de sucesso que a gente conhece como Apple, Microsoft, entre outras empresas. Então, com o marco civil das startups, o marco legal das startups e todas as empresas que desenvolvem, né, ideias inovadoras, é exatamente isso que quer dizer startup. Nós temos hoje, então, como eu disse, a Lei Complementar 182 de 2021, que trouxe o marco legal das startups, e temos ainda outros artigos de lei que já tentam definir o que é startup, né? Mas para que a gente possa entender, num ponto de vista de contrato, o que seria uma startup, esses dias vieram me questionar, eu quero fazer uma startup. As pessoas pensam que fazer uma startup é igual ter uma empresa como se fosse uma empresa limitada, é um tipo jurídico. Não. Startup pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas que tenham uma ideia inovadora, que tem essa questão de escala, né, de crescimento, que tenha esse cunho tecnológico, inovador, como eu disse, que tem essa reunião de pessoas para o desenvolvimento de um negócio, né? Então, temos hoje, assim, é muito visto na área de tecnologia, mas pode ser qualquer outra ideia que traga algum tipo de inovação. Sim, você se referiu à Lei Complementar 182, que foi recentemente promulgada, se não me engano, no dia 1º de junho. Foi em junho, de bem 21, recente. Bem recente, né? O que ela traz de importante para, tanto do ponto de vista dos empreendedores, quanto do ponto de vista dos investidores, né? Pelo que eu me lembro também da lei, ela ajuda ou agiliza para que o governo, de alguma maneira, consiga também aproveitar essa onda de desenvolvimento que as startups promovem e acho que de alguma forma facilita, né, a adoção do governo pelas empresas startups. É isso mesmo? Sim. Olha, Márcio, eu sempre digo que a lei no Brasil ela muda conforme a sociedade muda. Em especial no Brasil, às vezes demora um pouquinho mais, né? Então, qual era a realidade que nós tínhamos antes do marco das startups? Nós tínhamos aí as empresas sendo desenvolvidas, mas sem um regramento. Então, quando nos deparávamos com pessoas que queriam investir em uma ideia inovadora, em algum empreendimento tecnológico,
se sentiam um pouco inseguros porque não havia uma regulação. Certo. Então, o marco legal das startups trouxe exatamente essa segurança, porque veio a lei dispondo o que é a figura do investidor, o que é startup e quais são as consequências. Eu, particularmente, enquanto advogada, e fiz mestrado na área de Direito da Empresa e dos Negócios numa linha que foi de regulação, eu sempre digo que quando há regulação, quando há intervenção do Estado numa empresa, é sempre difícil, acaba dificultando, acaba burocratizando. No entanto, o marco legal das startups trouxe essa segurança jurídica para aquilo que nós não tínhamos definição, era uma cópia americana do jeito brasileiro. Então, sendo boa ou ruim em determinados aspectos, nos trouxe uma legalidade, né, em que podemos fazer um contrato com todos os arranjos jurídicos necessários, mas principalmente trouxe para o mundo jurídico o desenvolvimento dessas situações. Então, dá segurança para o investidor, caso ele queira investir, e dá segurança também para o empreendedor que queira desenvolver o seu negócio. E, em especial, o marco legal das startups, eu posso lhe dizer que não trouxe a burocratização, mas sim trouxe o fomento. Porque em um dos artigos da lei complementar, traz essa situação de instigar fundos para que direcionem seus recursos para empreendedores e para empreendimentos de cunho tecnológico ou de inovação. Porque algumas empresas são obrigadas por lei a investir em inovação. Exatamente. E o marco regulatório facilita ou regulariza isso. Exatamente. E trouxe alguns arranjos tributários para isso, que é o que nós precisávamos também, né? Sim. Enquanto advogada de empresas, eu sempre digo que não é apenas startup que possuem riscos no Brasil. Qualquer empresa no Brasil possui riscos, né? Mas aqui o marco civil, o marco legal das startups trouxe uma certa segurança em um mundo tão difícil que é empreender no Brasil, que é tão difícil ter uma empresa. Ter sucesso, né? Porque principalmente. Depende de muita persistência, muita vontade, né? Acordar todo dia, matar aquele leãozinho. Né? Exatamente, disciplina, né, Márcio? Disciplina, Verdade. Porque às vezes as pessoas têm grandes ideias, mas acabam se perdendo no caminho porque não conseguem organizar essas ideias. Não, sem dúvida. E aí vem a figura dos centros de inovação e entre outras possibilidades, que é justamente para incubar essas empresas, para trazer para perto, criar mesmo e que desenvolva seus produtos ou prestação de serviços. Porque ficam muito voltados e direcionados para o desenvolvimento daquela ideia, mas existem, não uma burocracia, mas existe uma série de complementos que precisam ser, tanto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista jurídico, né? Claro, porque uma startup também é uma empresa, né? É uma empresa, não deixa de ser. Startup, a gente inicia falando startup, que é o desenvolvimento de uma ideia, mas se você é uma startup e você quer se regularizar, você vai constituir um CNPJ, vai constituir uma empresa, será uma empresa limitada, talvez, Sim. E vem todas as consequências contábeis, jurídicas, financeiras de uma empresa. Vamos aproveitar, então, vamos usar um caso prático. Por exemplo, suponha que, no caso, como eu comentei, o Albatroz, ele tem uma empresa incubada aqui dentro da nossa área aqui. E essa empresa, ela precisa de investidores. Ela está num ponto onde ela, para que ela possa escalar, ela precisa de capital para investimento em marketing, captação de clientes ou atualização tecnológica, coisa do gênero. Quais seriam os passos que essa empresa precisa dar em busca do capital? E eu, enquanto Albatroz, por exemplo, ou como pessoa física, que tipos de contratos podem ser assinados entre essas partes? Bom, primeira coisa é se organizar, né, Márcio? Porque para que o meu negócio ou aquilo que eu tenho como uma ideia de potencial seja bem desenvolvida, primeiro eu preciso organizar para que instigue, para que outros investidores, outras pessoas tenham essa percepção de que o meu negócio pode ter potencial. Então seria se organizar em que sentido? Fazer um plano de negócios, aquelas coisas básicas, né, Márcio? Que talvez se a pessoa não tem um direcionamento, não sabe como fazer, os centros de inovação estão aí para isso, né? As incubadoras, enfim.
Então, é se organizar para que seja atrativo para um possível investidor. Ou seja, preparar um bom pitch, ter clareza com relação ao que ela está buscando, os diferenciais dela enquanto empresa, ter noção dos seus próprios concorrentes. Exato, exatamente. Né? Ter uma perspectiva de valor, né? Exatamente, que é o valuation, né? Exatamente. E aí, se tem pessoas, mais de uma pessoa, que geralmente é uma startup, geralmente é um grupo de pessoas, né? Ou mais de uma pessoa, enfim. Mas ter um termo de negócios para saber aonde estão, o que querem chegar, qual vai ser a atribuição de cada um. E a partir desse... O termo de negócios é um documento entre os sócios. Entre os sócios. E é extremamente importante, Márcio, porque eu sempre faço uma analogia ao casamento, né? Então, o casamento, por enquanto é o namoro, enquanto é o amor, tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo. Mas basta ter uma dificuldade que a gente já começa a desconfiar. Será que eu fiz uma boa escolha? E quando a gente investe tempo no desenvolvimento de uma ideia, que é a maioria das startups, a gente precisa, como eu disse, ter bem definido as atribuições do grupo ou das pessoas envolvidas, enfim, e entender aonde elas estão e aonde elas querem chegar. Juntamente com esse termo de negócios, que é um instrumento particular entre as partes, que não é levado a feito na junta comercial. E os investidores conhecem esse documento ou ele fica restrito aos próprios? Na verdade, ele é um documento confidencial entre as partes, mas se o investidor quer ter acesso para saber aonde ele está pisando e qual é o arranjo disso tudo, é um documento que pode ser aberto. Pode ser aberto. O que vai ser averbado na junta comercial é o contrato social. Que o contrato social também não pode ter cláusulas divergentes ao próprio acordo de sócios. Lógico. Então, por isso que é importante ter essa consonância entre o acordo entre sócios e aquilo que vai à averbação na junta comercial. O que está na junta comercial é público, né? Sim. Aí sim, justamente é para essa finalidade que existe a junta comercial. Certo. Só que tem certas coisas que não tem por que estar público na junta comercial e até por conta de uma burocracia e formalidade nem pode fazer muitas alterações do contrato social. Mas a primeira coisa que eu diria é: contrate uma assessoria jurídica para que compreenda a realidade dessa ideia em desenvolvimento, porque quando a gente discute uma ideia em desenvolvimento que ainda não tem valor, a gente consegue ter uma percepção. Depois que ela cresce, e a depender de quem se empenhou mais ou menos, a gente precisa ter as regras esclarecidas para não dar qualquer ruído. Então, o primeiro documento que eu sugeriria é o termo de acordo de sócios, depois o contrato social, e aí, depois que vem a figura dos investidores, nós vamos entender qual é a intenção desse investidor. Será que essa pessoa, como investidor, ele quer simplesmente fazer um aporte de dinheiro e, se der certo, num futuro, num prazo X, ele quer ser sócio da empresa ou ele quer receber os dividendos e aquilo que a empresa vir a valer no futuro? E aí a gente tem a figura do mútuo conversível, que é muito comum, utilizado na linguagem das startups, sobre os investidores, qual é o termo adequado para que esse investidor esteja aportando os seus valores e aquilo que ele pretende no desenvolvimento dessa startup. Então, vamos dar um exemplo. Pelo que eu entendi, então, uma vez que os sócios já estão organizados do ponto de vista de responsabilidades, isso e direitos, inclusive, né? Isso está tratado no acordo de sócio, e tem uma estrutura já pronta para ir capturar um investimento. Se algum investidor, pessoa física ou jurídica, tanto faz, desejar investir naquela empresa, ele vai ser regulado pelo contrato de mútuo conversível. Isso. Então, por exemplo, se quem está solicitando capital e quem está investindo chegaram numa perspectiva de valor daquela empresa, de suponha de R$1 milhão, e aquele investidor está disposto a pagar R$100 mil, esse contrato vai deixar isso claro, e no futuro, em determinado prazo, ele pode converter 10% do valor da empresa
em ações da empresa, isso? Isso, e é um documento... E participação. Perfeito, e é um documento extremamente necessário até para fins do fisco depois, de Receita Federal e toda a questão da tributação. Então é um documento essencial para que a pessoa, o investidor, aporte o valor e também consiga dar as devidas satisfações à Receita Federal e tudo mais. Outra opção então seria, não quero ser sócio da empresa, então ao final daquele prazo estimado, ele simplesmente recebe o valor de volta com uma taxa de juros combinada no acordo. E aí o céu é o limite, né? É tudo um acordo entre as partes do que vai ser definido. Pode haver um risco, se estiver, dependendo da situação, eu vou aportar e se não der em nada, o risco é meu, ok, ou eu vou cobrar um juro. Isso é livre estipulação entre as partes. Os advogados, no caso, é que vão chegar... Por isso que é importante aí, é isso que eu iria comentar, ter a assessoria jurídica e contábil também, porque eu sempre falo, Márcio, que o papel admite tudo, mas a gente precisa entender as consequências disso. Então, busque uma assessoria jurídica e contábil, se possível especializada, porque se for para colocar no papel, tem que colocar o correto, o adequado, né? Porque tudo tem reflexo. Sim. Uma terceira opção, por exemplo, seria, ao final daquele prazo, aquele investidor simplesmente vender a parte dele para um outro investidor ou para um fundo de investimento. Por exemplo, se no momento do acordo inicial a empresa tinha um valor de R$1 milhão, 3 anos depois ela está valendo R$10 milhões, ele pode simplesmente vender a parte dele. Isso. E se ele investiu 100 mil, ele vai sair com R$1 milhão, Exatamente. 10% do valor, do novo valor. Por isso também a importância de estar ligada a um centro de inovação, que às vezes a startup ela não tem estrutura para tudo isso, ela não consegue se desenvolver justamente porque é o início de uma ideia, né? Ainda está buscando aportes. Então, quando tem um centro de inovação, como é o caso aqui do Albatross, já tem uma estrutura que pode orientar e fazer esses encaminhamentos para que também seja atrativo para o investidor, né? Então, quando o investidor vê que existe essa estrutura, e eu sempre falo que o contrato faz lei entre as partes. Então, a gente precisa definir tudo isso nesse contrato de mútuo conversível, o que vai acontecer no futuro, para a partir deste contrato definir as regras do jogo, para não chegar lá na frente, mas a empresa vale 5 milhões ou a empresa vale 5 mil, as regras estão claras, as regras são aquelas e assim devem ser seguidas e evitar discussão e litígio, enfim. Quanto mais claro, melhor. Sim. Bom, Ana, além desse acordo de mútuo conversível em participação, existem outros formatos que podem ser usados entre o investidor e a startup? A gente sempre utiliza a palavra um mútuo conversível porque é a consequência jurídica dele, mas pode haver diversos nomes o contrato, mas a tipificação dele sempre vai ser o mútuo conversível. E aí, dentro desse mútuo conversível, estará disposto qual vai ser a consequência dele. Se vai receber os juros daquela operação, se vai receber o ganho de capital, se vai receber o valor que vai ser vendido à empresa, mais um, menos um, aí isso vai ser definido no termo de negócios. No termo de negócio. Existe um outro documento também que chama term sheet? Term sheet. Term sheet, né? Isso. Qual é a finalidade desse documento? O term sheet é quando existe um investidor que quer fazer um aporte geralmente mais vultuoso, que define regras de trabalho, de ganhos, de dívidas e dividendos. Então, pode ser utilizado também o term sheet como dentro de um mútuo conversível ou o term sheet dentro do mútuo conversível ou vice-versa, mas que ali ele acaba sendo um regramento muito mais amplo de várias situações no que se refere a valores e entre outras obrigações, tá? E a questão de governança também ou não? Também. E geralmente é quando esse investidor quer participar mais da administração. Da administração, do desenvolvimento do negócio. Entendi. Agora, um ponto que é bom também esclarecer é que nesse formato de termo de mútuo conversível, o investidor, por exemplo, pessoa física, ele não tem nenhum vínculo com a empresa. Então, se aquela empresa tiver algum problema
trabalhista ou na justiça, ele está blindado. Isso é importante, sim, né? Isso... Você pode comentar um pouco? Sim, nós inclusive temos já bons precedentes da Justiça do Trabalho, que a gente sempre fala que existe uma grande insegurança no que se refere à Justiça do Trabalho, mas eu sempre digo, Márcio, que havendo contrato que esteja muito claro todo esse regramento, a gente, se for acionado na Justiça do Trabalho, basta apresentar naquilo que for possível dentro da confidencialidade do negócio. Agora, se você é investidor e não tem contrato nenhum e de repente é demandado na Justiça do Trabalho, como que você vai provar que você era um mero investidor, que você não tinha essa interferência na administração? Então, tudo vai depender de você ter um contrato, de ter a prova a seu favor. Sim. Porque qualquer pessoa pode acionar a outra na justiça. Cabe a esta levar a documentação para se defender e que seja a documentação adequada. Então, você está me dizendo que se eu tiver um contrato desse assinado, eu posso dormir tranquilo. Fique tranquilo. Que nada vai me atingir do ponto de vista de desmandos daquela empresa que eventualmente possam vir a ocorrer. Exatamente. Inclusive em caso de falência, nada disso vai ter consequências. Não, mas precisa ter o documento adequado, redigido e assinado entre as partes. O risco, no caso, é a ideia não funcionar, acontecer uma dissolução da empresa por várias razões internas e eu perder todo o investimento. Exatamente, esse é o risco, como toda empresa pode ter. Todo investimento de risco tem essa característica. Né? Existe alguma forma que eu possa buscar um ressarcimento disso ou é capital de risco e acabou? Tudo vai ser depender do contrato, né? Pelo contrato. Entendi. Muito bem. Com relação a outras preocupações que as startups precisem, né, ou devam prestar atenção. Você tem alguma recomendação? Então, como eu já disse, o primeiro passo é se organizar, tendo um termo de negócio entre os envolvidos da startup, né? Se possível, buscar um centro de inovação para desenvolver o seu negócio de uma maneira profissionalizada, né, Márcio, com todos os cuidados, fazer os contratos necessários, buscar a orientação, né? Acho que conhecimento nunca é demais em qualquer área, né, Márcio? Então, se desenvolver corretamente, buscar assessorias adequadas. Se tiver pessoas trabalhando no desenvolvimento da startup, se for funcionário, fazer os devidos registros. Se não for funcionário, se é uma pessoa que também está ali trabalhando, né, para o desenvolvimento dessa startup, também tem um contrato nesse sentido, que esteja claro que essa pessoa está ali prestando serviço para o desenvolvimento dessa startup e não há um vínculo empregatício propriamente dito. Tudo aquilo que a gente puder deixar claro num contrato e que as pessoas assinem e seja de conhecimento, numa redação que seja possível a compreensão disso, o risco se torna mínimo se é que ele existe, né? Então, eu acredito que essas sejam as situações mais importantes, né? Fazer o contrato social também, averbar na junta comercial, ser uma empresa regular no mundo jurídico e contábil, né, perante a Receita Federal e tudo mais. Sim, porque essa relação do contábil com o jurídico é bem estreita. Sim. Vocês estão sempre o tempo todo trabalhando de forma unida, né? Como eu falo, o papel admite tudo, mas vamos ver se a sua contabilidade, se lá na Receita Federal você pode assumir isso. Né? Então, a gente sempre tem que ter uma conversa com a contabilidade da empresa, seja ela startup ou qualquer empresa, para que o que coloquemos no papel realmente tenha fundamento, tenha rastreabilidade positiva e não gere qualquer problema. Então, por exemplo, uma empresa que esteja incubada aqui no Centro Albatroz, ela vai poder contar ou contaria com os seus Com certeza, com a orientação, aquilo que precisar, estaremos aqui sempre. E é sempre uma grande satisfação poder acompanhar. Temos aí pessoas com excelentes ideias, né, Márcio? Sim, e é uma grande honra e satisfação estar próximo, aprendendo e compartilhando aquilo que for possível o escritório compartilhar. No seu escritório eu sei que vocês estão numa pegada também bem tecnológica, sim, né? Sim. Vocês estão buscando também se diferenciar no mercado da advocacia. Exatamente. Conta um pouquinho
das ideias que vocês têm em mente aí? Quando nós advogamos para um centro de inovação como o Albatroz, o céu é o limite, né, Márcio? Então a gente acaba tendo que desenvolver ainda mais as nossas ideias. Então, a gente não consegue mais trabalhar, por exemplo, com um contrato normal. Aí já vem um contrato com um legal designer, que é um contrato diferente. Sim, moderno, ele é um contrato teoricamente mais simples, mas com todos os cuidados jurídicos necessários. Nós temos essas questões, né, de saber qual é o instrumento adequado para cada situação. E existem aí startups dos mais diversos segmentos, várias ideias, então a gente sempre está buscando nos aprimorar. Nós fazemos lá no escritório, a minha sócia faz um mestrado em Direito da Empresa, dos Negócios e do Consumo. Já fiz também esse mestrado, agora eu faço um doutorado em Administração e Estratégia de Negócios, porque a gente precisa saber desenvolver o negócio também do nosso cliente, né? O advogado não é mais aquela pessoa que chega para resolver o problema. O advogado em uma empresa é aquele que está ao lado na tomada da decisão. Então, cada vez mais a gente precisa se aperfeiçoar e buscar sempre uma advocacia estratégica para o negócio. Bacana. E nesse sentido, vocês têm uma visão já, entenderam que, como você comentou, né, não é somente a parte jurídica, né? Ao ter um cliente, vocês, com um olhar mais amplo, vocês conseguem orientar e até indicar alguns caminhos diferentes. Com certeza, nós temos um olhar multidisciplinar, né, Márcio? E temos também grandes parceiros, porque o escritório de advocacia também não é capaz de concentrar tanto conhecimento. Então também temos nossas limitações como qualquer ser humano. Mas temos excelentes parceiros que, a depender da situação, detectamos que ali essa startup em desenvolvimento está precisando melhorar a comunicação. Temos um parceiro para indicar para melhorar a comunicação. Nós temos ali uma outra startup que tem um problema... De processos, por exemplo? De processos. A gente vai ter também ali uma empresa que trabalha só com procedimentos. Então, temos que ter essa rede de apoio para orientar e que possa abraçar o projeto para se desenvolver e chegar ao seu objetivo. Legal. E essa questão jurídica, ela tá cada vez mais, sempre foi muito importante, cada vez mais importante. E do ponto de vista das empresas startups, elas estão sempre lidando com informações, né? Principalmente elas, coletando informações de pessoas físicas, e-mails. E aí vem a Lei Geral de Proteção dos Dados, que é um marco também muito importante. Se não me engano, entrou em vigor recente agora, né? Sim, ela está indo a passos lentos. Aos poucos ela está entrando em vigor determinados dispositivos. Né? Mas é algo que toda empresa hoje precisa tomar muita atenção, em particular as empresas startups, porque muitas têm um modelo de negócio em que elas fazem uma base de clientes muito grande, procuram criar uma base de clientes para extrair dali alguma informação relevante que possa virar algum conteúdo, algum valor estratégico de negócio, né? Como é que a LGPD está sendo vista pelas empresas que você hoje administra? Excelente pergunta, Márcio. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio num momento que a gente tem um boom de informação e hoje tudo são redes sociais e a internet como um todo, num mundo completamente globalizado, né? Então, justamente por essa facilidade de dados e exposição de dados que temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um advento mundial. E o Brasil somente este ano que está tendo essa situação levada mais a sério com um marco legal também, né? Então, o que as empresas, sejam elas startups em desenvolvimento ou já empresas consolidadas, seja pequenas, médias ou grandes empresas, precisam ter o tratamento de dados. Mas que dados? Os dados sensíveis. Nome, CPF, aqueles dados que expõem a figura da pessoa. Sim. Então, o que acontece? Nós sabemos que hoje, Márcio, o ladrão não é mais aquele que invade a porta do seu estabelecimento e rouba seu computador e rouba seus objetos. Ele está lá atrás de um computador também, né? É aquele que acessa os seus dados e mais. É aquele que te liga e faz uma extorsão dizendo que se você não pagar tal valor,
vai expor a empresa nas redes sociais, nos meios de comunicação, no sentido de que aquela empresa não faz a proteção adequada dos dados dos seus clientes. E isso tem um valor muito grande para as empresas, claro, né? Porque é a confiabilidade dela no mercado. Então, o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados precisa que as empresas busquem caminhos para prevenir situações como esta, que façam mitigações dessas situações de exposição de dados, que tenham cuidados dos mais simples aos mais complexos, Márcio, de que os documentos impressos sejam devidamente descartados e não reutilizados como rascunho, por exemplo, uma coisa bem básica. Cuidado para o encaminhamento de e-mails em massa, em mala direta, para cuidar para não expor com os dados sensíveis, nome, CPF, telefone, porque realmente passamos um momento, um boom muito grande de empresas de telemarketing comprando banco de dados para fazer ligações, vendendo cartão de crédito, e é justamente por esse excesso de informações que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para prevenir isso. Disciplinar, né? E para quê? E eu não posso deixar de dizer que, mesmo tendo tudo isso, Márcio, esses cuidados, pode ser que uma empresa seja invadida por um hacker. Só que qual é a obrigação de qualquer empresa? A sua obrigação é demonstrar que tinha o mínimo necessário que seja previsto na lei para prevenir essa situação. Então é o que a gente sempre fala. O ladrão, ele sempre vai estar buscando uma maneira de superar qualquer barreira imposta para ele não chegar. Mas cabe a nós buscarmos a forma adequada de prevenir e então demonstrar que foram tomadas as devidas medidas. Sim. Essa lei ela se aplica a qualquer empresa, pequena, média, grande, independente do faturamento. E as penalidades são proporcionais ao faturamento? Como é que são proporcionais ao faturamento. Só que eu te diria que qualquer empresa, independente do seu faturamento, a partir do momento que tem uma exposição de dados, a confiabilidade dela perante o consumidor acaba sendo questionada. É problema de imagem. Né? Então assim, a gente acaba nem pensando tão somente na penalidade financeira que isso pode ocasionar, mas na confiabilidade do mercado. E hoje, marca é isso, né? Marca é experiência, marca é confiança. Então, tudo isso serve de reflexão para que a gente faça investimento do tempo naquilo que se faz na empresa para os cuidados de dados e entre outras situações de prevenção das empresas. Os seus clientes, naturalmente, você já vem orientando eles há bastante tempo com relação a essas... Sim. Nós temos regulamento interno nas empresas que tem toda a questão de cuidado de LGPD, a política de privacidade de dados, os cuidados das páginas virtuais, seja Instagram, em redes sociais, seja a própria página eletrônica da empresa, né? Quando você solicita dados, precisa ter lá aquela mensagem garantindo que aqueles dados são devidamente armazenados, que a empresa cumpre LGPD e de fato faça esses cuidados. Não adianta ter apenas lá um cookies dizendo que faz o tratamento de dados e em realidade não faz. E é previsto algum tipo de fiscalização sistemática ou vai ser pelo evento? Aconteceu e daí a fiscalização vai ver se... Haverá sim a agência fiscalizadora, como tudo no Brasil que tem órgão regulatório, haverá. Ainda, como eu disse, está a passos lentos, né? Mas na medida que as coisas estão acontecendo, com absoluta certeza, daqui a pouco já vai ser uma realidade. Então a gente tem que aproveitar enquanto há avisos, enquanto há disseminação dessa situação da LGPD, antes que venha a penalidade de fato, antes que venha a fiscalização, porque quando chega a fiscalização, Márcio, é porque muita coisa já aconteceu e aí pode ser uma penalidade muito mais dura. E você, no que você tem visto, conversado com seus colegas, essa consciência, você acha que já chegou num ponto ou as pessoas realmente, empresas, estão inconscientes com relação a esse problema? Olha, não estão ainda conscientes o quanto deveriam. Sabe aquela coisa que a gente só vê na TV e não acontece lá em casa? Sim. É isso que acontece. Só que hoje, Márcio, a gente vê das coisas mais singelas acontecendo.
Quem aqui, por exemplo, nunca viu um familiar ou um amigo próximo dizendo: opa, meu WhatsApp parece que foi clonado? Sim. É uma coisa simples. E se o WhatsApp da sua empresa for clonado? E se nesse WhatsApp você manda contratos para os seus clientes, para os seus representantes, para os seus funcionários? Veja a exposição de dados do WhatsApp. Né? Então, toda empresa hoje está exposta, por isso que mais do que nunca, todas as empresas, seja ela pequena, média ou grande, precisa ter uma política de dados instituída para todos os seus colaboradores, seus representantes, seus sócios, seus clientes, para que eles entendam a gravidade da situação, porque hoje todas as informações da nossa vida estão na palma da mão, né? E a partir do momento que é feita uma invasão de dados, muitas coisas podem acontecer. Então a gente não pode pensar que isso só acontece lá nos Estados Unidos, não. Isso acontece lá na minha casa, na sua loja, isso acontece e é real. Das pequenas proporções às maiores. Sim, realmente é algo que as empresas precisam se preocupar, né? O nível de consciência também, minha percepção é de que é muito baixo ainda, né? Sim, sim. E eu não vejo assim, que tipos de ações podem ser feitas. Por exemplo, o seu escritório tem algum produto de orientação que possa ser oferecido, comercializado? Sim, tem alguma coisa nessa? Sim, nós desenvolvemos sim um pacote LGPD para as empresas que queiram investir nesse cuidado. Cliente ou não cliente? Cliente ou não cliente. Cliente ou não cliente. Nós desenvolvemos um pacote de cuidados da LGPD que vai desde orientações escritas, treinamentos e depois a questão da implementação. Então, é uma situação complexa? Mas o primeiro passo é conhecimento, Sim. Ter a orientação, a gente faz um raio-x da empresa para ver todos os setores, aonde tem o maior risco, fazemos um mapeamento, apresentamos a proposta de investimento e o consequente risco daquela exposição para que a empresa possa adequar naquilo que a legislação determina e para a segurança e tranquilidade da empresa e seus dados, os seus clientes e tudo mais. Muito obrigado, Ana. Acho que as suas explicações foram bastante consistentes, bastante profundas, né, para reflexão de vários. Esclareceu, acredito que tenha esclarecido bastante dúvida de pequenos empreendedores, dos investidores, né? Eu acho que realmente foi de grande valia aqui a sua presença, né? Agradeço muito aqui a sua atuação, a sua presença aqui no Centro Albatroz. E eu acho que a gente precisa fazer uma segunda rodada, porque tem tanto assunto aí que é para a gente conversar, né? Claro. Que talvez a gente tenha que ter uma parte 2, claro. Onde a gente possa falar, por exemplo, de cooperativismo. Sim. E outros temas bem interessantes. Claro. Que o seu escritório eu sei que atende, né? Claro. Nossa, Márcio, muito obrigada. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui. Sempre que é para compartilhar conhecimento e aprender também, que eu sempre estou aprendendo aqui no Albatroz. Me sinto lisonjeada por esta tarde e espero sim repetir quantas vezes forem necessárias e possíveis. Muito obrigada. Então, você que nos assistiu até o momento, se você gostou do conteúdo, se você apreciou aqui as orientações e toda a sabedoria aqui da Ana, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações que estão aqui embaixo, né, para receber uma mensagem quando a gente publicar um novo vídeo, sempre às quintas-feiras às 18 horas, e deixe seu like. E muito obrigado e até a próxima.